Todo conflito interno, Senhor, seja agora arrancado. Que a mente dos teus filhos sejam destravadas. Que todo código, Senhor, pessoal, ou até mesmo maligno, seja agora quebrado, Senhor. E que o teu Espírito tenha pleno acesso à mente e o coração de cada um dos teus filhos. Eu peço para que toda ação, todo conceito, sofisma religioso, tudo aquilo que se opõe à tua vontade, tudo aquilo que se opõe à adoração e à liberdade do teu Espírito seja agora quebrado na autoridade do nome de Cristo Jesus. Nós declaramos a falência do império das trevas. Toda ação do antirreino agora, Senhor, seja arrancada. Que o teu Espírito e a tua vontade seja manifesta sobre a vida de cada um dos teus filhos. Todo o céu de bronze, Senhor, quanto ao motivo que a palavra precisa exercer, toda oposição caia por terra, Deus. Libera os teus anjos a guerrear a favor da vida de cada um dos teus filhos. E que o teu Espírito tenha livre acesso, venha tocar o mais íntimo e o secreto de cada um dos teus filhos. Pai, toma o coração de cada um deles, é o que eu te peço, na autoridade do nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Shalom, igreja. Amém. Pessoal, eu quero compartilhar algo aqui com vocês. Amém? Deixe perto para mim em Eclesiastes capítulo 9, versículo 1. Quantos estão comigo? Por favor, evite distrações, evite movimentos desnecessários.
evite se focar em qualquer outra situação. Por favor, se foque nessa palavra e abra o teu coração para aquilo que Deus precisa ministrar. Amém? Todos conseguiram achar Eclesiastes capítulo 9? Amém? Deixa aberto, eu preciso falar algo com vocês. Alguém está à procura ainda? Não? Então vamos. Eu não sei se vocês já chegaram a se perguntar: qual é a conduta que Deus espera de mim? Vocês já chegaram a fazer essa pergunta para vocês? Qual é a conduta que Deus espera de cada um de nós? Nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos, ao ponto de sermos confrontados de forma pessoal. Olha só, intercessores, volta e meia, por favor. Eu estou percebendo um céu de distração. Tem gente olhando para o ventilador, tem gente olhando, pensando na morte da cabrita, tem gente pensando na janta, tem gente pensando no japeri amanhã. Por favor, se foque aqui. Isso aqui é arma para os últimos tempos. Eu não sei se vocês têm conseguido perceber, detectar que estamos vivendo os últimos tempos. E se ficarmos distraídos, irmãos, vamos acabar sendo retalhados. Ninguém se moveu da sua casa para estar aqui à toa. Isso aqui precisa gerar um efeito dentro de cada um de vocês. Amém? Amém. Por isso, por favor, evite movimentos desnecessários. Amém? Amém. Então se foque aqui. Algo que eu perguntei a vocês, se na realidade vocês já se perguntaram, qual é a conduta que Deus espera de mim? Se realmente eu estou no centro da vontade de Deus, ou se eu estou tomando rotas pessoais. A Bíblia diz que existe caminhos aos olhos do homem que conduz à morte. Nós precisamos entender qual é o caminho e a porta que Deus preparou para cada um de nós. Porque se ficarmos desatentos, vamos tomar rotas de colisões e vamos ser retalhados com isso. Depois não adianta chorar se o Espírito de Deus sempre tem tentado achar um lugar onde ele possa repousar. Entenda, todo o processo bíblico aponta para que há um lugar favorável onde o Espírito possa repousar. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma, e o Espírito de Deus, o que ele desejava? Encontrar lugar de repouso. Existem pessoas tão descaracterizadas, sem formas, que estão vazias, às vezes cheias de maldade, e pensando que estão no caminho correto. Mas o Espírito está querendo pousar. Aonde existe hostilidade, ele não vai pousar. Por isso houve a necessidade de quê? Do haja de Deus. Qual foi o primeiro decreto? Haja luz. Aí sim o Espírito visualizou o estado real. O que isso quer dizer? A própria palavra. Eu entendo que isso aqui, irmãos, não vai mudar nada na essência de Deus. Ele deixou isso aqui escrito para nos mudar. Preparamos um ambiente de adoração. Quem não se conecta à adoração perdeu o melhor de tudo. Porque para isso você foi feito. Eu já disse, usei algumas frases. Pastor, Deus chama. Missionário, Deus envia. Mas adorador, Deus procura. Quando você se foca em Deus, mesmo que haja turbilhões ao seu redor, aqui é uma igreja que existem muitos movimentos de moveres, de pessoas às vezes distraídas, de pessoas que às vezes se aproveitam, porque os ministros apagam a luz para deixar as pessoas mais à vontade, e o som às vezes está alto, é alguém tipo assim, se aproveita disso. Uma alma dissimulada que não se conecta no céu de adoração. E às vezes fica mostrando, porque o território não foi preparado para receber a semente. A adoração, irmão, ela é uma preparação, está tirando todos os resquícios de coisas ruins para que a semente agora seja liberada. Por isso, eu vou dar uma ideia para cada um de vocês. Todas as vezes que tiver um ambiente de adoração, mergulhe. Deixa ela tratar e colocar as coisas no devido lugar. Por quê? Saiu o semeador a semear. E parte da semente caiu o quê? À beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra suficiente, logo nasceu. Mas vindo o sol,
queimou. Outra parte caiu entre os espinhos. E o que aconteceu? Os espinhos a sufocaram e outra parte caiu em boa terra. Aquela que cai em boa terra, há uma grande probabilidade. A mínima é o quê? 60? É? 30? É? Irmão, que seja sempre a nossa expectação a máxima. Porque Deus não separou o mínimo. Ou seja, se você não dá a devida atenção, você não vai ganhar a máxima. Consegue entender isso? Por isso nós precisamos nos atentar. Intercessores sempre atentos. Os níveis de distração, as pessoas estão sem foco. Amém? Agora vamos entrar nessa palavra. O que Deus espera de você? Se você fazer essa pergunta, você sempre vai entrar nas rotas divinas. Porque desde o princípio a palavra diz que Deus colocou diante do homem a bênção e a maldição. Se tu escolheres a bênção, que título você vai ter? Agora, se tu escolher a maldição, irmão, não tem como. Consegue entender isso? Agora, olha só. Algo que eu preciso falar, e muitas das vezes é mal interpretado, sobre as vestes espirituais. Eu vou entrar em alguns termos, eu sei que talvez possa ter pessoas com algum conhecimento teológico, principalmente conectado a algumas ações romanizadas, mas eu preciso te dizer que eu estou conectado diretamente com Israel. Amém. O homem, ele foi feito com roupa. Você nasce com roupa? Não. Mas havia, na formação do homem, havia coisas características, que, de forma que ele não se envergonhava. Consegue entender isso? Porque não era simplesmente uma mente, eram coisas definidas em seu corpo. Mas isso define também no mundo espiritual como você é visto. Consegue entender? Como está a tua veste espiritual, irmão? Como está a tua veste espiritual? Como talvez você tenha sido visto? Porque o pai sempre vai selecionar o melhor para o seu filho, para que ele esteja, sabe o quê? Em um lugar de destaque. Algo que eu preciso que vocês leiam comigo. Vamos no versículo 1. O que acontece? Ultimamente eu tenho colocado vocês para lerem mais de um capítulo. E vai ser assim, porque tem muitas pessoas que não têm hábito de leitura em Bíblia. Hoje eu parei um pouquinho mais cedo a adoração para entrarmos nisso. Valeu? Amém? Capítulo 9, versículo 1 diz assim, ó. Eu me dediquei a tudo isso, examinei com cuidado e concluí que o justo e o sábio, bem como os seus atos, estão nas mãos de Deus. Não se pode saber essas pessoas, seus atos serão recompensados com amor ou ódio. Tudo pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer pessoa. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro e ao impuro, a quem apresenta o sacrifício e a quem não faz. A mesma coisa ocorre à pessoa boa e ao pecador, alguém que faz um voto impensado e alguém que receia em fazer um voto. Esse é o outro mal entre todos. Entre todos os realizados debaixo do sol, que os mesmos acontecimentos sobrevêm a todos. Na verdade, a mente humana está repleta de males, enquanto as pessoas vivem a insensatez está em seu coração. Depois disso, eles seguem para estar com os mortos. Porque enquanto a pessoa está ligada aos vivos, existe esperança. Quem está vivo aí? Amém. Quem está vivo aí? Amém. Enquanto isso está sobre os vivos, existe a esperança. Melhor é um cão vivo que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Não há mais nenhuma recompensa para eles, pois toda a lembrança deles está perdida. Seu amor, ódio, inveja desaparecem a muitos, e eles não têm mais parte no que ocorre debaixo do sol. Vamos dar continuidade, versículo 7. Ó. Irmãos, existem pessoas que estão
descansadas na vida que estão aqui nessa terra. Quando o próprio Salomão fala das coisas debaixo do sol, é algo cotidiano. Tem gente que sempre está querendo adiar. Amanhã pode ser o dia da sua morte e você deixou de fazer aquilo que era para você fazer. Irmãos, na sepultura não existe probabilidade de fazer nada. Tem gente que, eu vou ser um líder, eu vou ser um ministro, Irmão, aquilo que você precisa ser em Deus, procure ser hoje, porque amanhã pode ser tarde demais e você pode estar, sabe o que? Destinado ao inferno. Algumas pessoas estão acomodadas, porque quando eu me posiciono, eu vou acabar ativando aqueles que talvez nem tinham esperança. Sabe por quê? Eu vou fazer ele despertar e vou dizer isso para ele. Ei, acorda, você está vivo. Está vivo. Respira fundo. Tem alguém morto? Ou se movendo como morto? Vamos dar continuidade. Versículo 7. Portanto, vá. Coma seu pão com alegria e beba seu vinho com o coração feliz. O que isso quer dizer? Vá e beba e coma. Irmãos, faça a tua aliança com Deus. Isso aqui não está falando simplesmente de um alimento e de um vinho de uma forma cotidiana. Ele está pedindo para que você faça, mas com felicidade e alegria no seu coração. O problema é que algumas pessoas criam algumas analogias extremamente humanas. Não, eu preciso agora ser muito feliz, vou para a praia, isso e aquilo, enquanto tem um montão de gente sendo destinada ao inferno e por sua omissão. Irmãos, tem pessoas que vão pagar alto preço. Vamos, versículo 8. Pois Deus diz assim: quando seus irmãos perceberam que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, começaram a odiá-lo e chegaram ao ponto de nem conseguir conversar com ele de forma civilizada. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, e isso fez com que os dias que eles os odiassem mais. Versículo 6. Ele lhes disse: ouçam, enquanto conto a vocês a respeito do meu sonho. Nós estávamos amanando feixes de trigo no campo, quando de repente meu feixe levantou sozinho e ficou em pé. Então seus peixes se aproximaram e reuniram-se em torno do meu e prostraram-se diante dele. Seus irmãos retrucaram: sim, com certeza você será nosso rei. Você fará o grande trabalho de mandar em nós. E eles passaram a odiar ainda mais por seus sonhos e pelo que ele lhes disse. Ele teve outro sonho e contou aos seus irmãos: ouçam, tive outro sonho. Havia nele o sol, a lua e 11 estrelas que se prostraram diante de mim. E ele contou também ao seu pai, bem como seus irmãos. No entanto, seu pai o repreendeu. O que significa esse sonho que você teve? Você realmente espera que eu, sua mãe, seus irmãos, venhamos e prostraremos diante de você com o rosto em terra? Seus irmãos estavam com inveja dele, mas o pai continuou pensando sobre o assunto. Verso 12. Depois disso, quando seus irmãos haviam levado as ovelhas de seu pai ao pasto de Siquém, Israel perguntou a José: seus irmãos estão pastoreando as ovelhas em Siquém? Venha, vou enviar você a eles. E respondeu: aqui estou. E disse-lhe Israel: vá agora, veja tudo o que está acontecendo com seus irmãos e com as ovelhas, e venham fazer um relato. Viu? Ao que nós precisamos se atentar. Filho, vai lá fazer. Eis-me aqui, pai. Quem é o filho que está sendo obediente assim? Filho, vai lá falar do meu amor. Quem é? Vai ver como é que estão os seus irmãos. Quem é? Meu irmão, está difícil. Assim, ele o enviou do vale de Hebron. E ele seguiu a Siquém, onde um homem o encontrou andando pela região rural. O homem lhe perguntou: o que você está procurando? Verso 16. Estou procurando meus irmãos. Ele respondeu: diga-me, por favor, onde estão pastoreando as ovelhas? O homem disse: eles foram embora daqui e os ouvi dizendo: vamos a Dotã. E José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Eles os enxergaram à distância. E antes de José chegar onde eles estavam, já haviam elaborado um plano para matá-lo. Disseram entre si: vejam, o sonhador está chegando.
venham, vamos matá-lo e jogá-lo em uma dessas cisternas de água daqui. Então diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. No entanto, quando Rubens ouviu isso, ele salvou de ser morto por eles. Ele disse: nós não devemos tirar-lhes a vida. Não derramem sangue. Rubem acrescentou: lance-no em uma das cisternas da floresta, mas não levantem a mão contra ele. Ele tinha a intenção de tirá-lo de lá mais tarde e levá-lo de volta ao seu pai. Por isso, quando José chegou até onde estavam seus irmãos, eles lhe tiraram a túnica de mangas comprida que vestia, e jogaram em uma cisterna. A cisterna estava vazia, não havia água nela. Então eles se sentaram para comer sua refeição. Mas assim que levantaram os olhos, viram diante deles uma caravana de ismaelitas, procedentes de Gileade. Seus camelos estavam carregados com resina aromática, bálsamo, curativo, ópio. Estavam a caminho do Egito. E Judá, quem? Vocês entraram em modo hibernação, porque estamos lendo um texto longo. Então, Judá disse aos seus irmãos: que vantagem teremos de matarmos o nosso irmão e lhe cobrirmos o sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas em vez de matá-lo com as nossas mãos. Afinal, ele é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos consentiram. Desse modo, quando os midianitas, mercadores, passaram por ali, eles lhe tiraram José da cisterna e venderam por cerca de 500 gramas de xicalins de prata aos ismaelitas, e levaram José para o Egito. Rubens voltou à cisterna, e ao ver que José não estava nela, rasgou suas roupas em sinal de luto. Ele voltou até onde estavam seus irmãos e disse: o menino não está lá. Aonde irei agora? Eles pegaram a capa de José, mataram um bode e mergulharam a túnica no sangue. Então enviaram a túnica de mangas compridas e fizeram-na chegar a seu pai, dizendo: encontramos isso. Você reconhece como a túnica de seu filho? Não? E ele reconheceu e gritou: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem fez José em pedaços e o devorou. E Jacó rasgou suas roupas, vestiu um pano de saco em torno de cinza e lamentou seu filho por muitos dias. Apesar de todos os filhos e filhas tentarem consolá-lo, ele recusou todo o consolo, dizendo: não descerei à sepultura. Não descerei à sepultura. A meu filho lamento. E seu pai chorou por ele. No Egito, os medianitas venderam José a Potifar, um dos oficiais de Faraó, um capitão da guarda. Amém? Vamos lá. Algo que nós precisamos nos atentar. Algo que eu estou falando aqui é sobre vestimenta. A pergunta que eu fiz inicialmente: como está a sua vestimenta espiritual? Aquilo que Deus separou para você, será que você está fazendo uso correto dela? Será que isso que te define em meio a tantas outras pessoas que estão vivendo e fazendo o que quer? Irmãos, isso é muito sério. Agora, nós iremos ler mais o texto. Vem comigo, versículo 21, capítulo 38. Algo que nós precisamos nos atentar, que a história de José, ela começa no capítulo 37. Mas o versículo 38 é dado uma pausa para falar sobre uma história. Você sabe de quem é? De quem? Judá, tá? Itamar, vamos. Nesse tempo, Judá deixou seus irmãos e se estabeleceu perto de um homem chamado Hiram, um adulamita. Ali Judá viu uma das filhas de certo cananeu chamado Shua, e ele a tomou e dormiu com ela. Ela engravidou e deu à luz um filho, a quem chamou de Er. Ela engravidou outra vez e deu à luz a um filho, e ela deu o nome de Onã. Então ela engravidou outra vez e teve um filho, ao qual chamou Shilá, e ela estava em Quisibim. Quando ela deu à luz um menino, Judá tomou uma mulher para Er.
seu primogênito. O seu nome era Tamar. Contudo, o primogênito de Judá era mau aos olhos de Adonai. Por isso Adonai o matou. Judá disse a Onã: vá e durma com a mulher de seu irmão. Cumpra o dever de marido de seu irmão, para que ela preserve a linhagem de descendência de seu irmão. Versículo 9. Entretanto, Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, sempre que ele mantinha relações sexuais com a mulher de seu irmão, ele derramava o sêmen sobre o solo, para não dar um descendente ao seu irmão. O que ele fez foi mal aos olhos de Adonai. Por isso ele também o matou. Vamos dar continuidade, irmãos. Então, todo mundo lendo Bíblia. Está acompanhando comigo? Quem está acompanhando? Então, isso quer dizer que você está lendo, para que vocês possam entender. Judá, ele pega uma mulher, casa com essa mulher, tem um filho com essa mulher. Qual o nome do primogênito? Daqui a pouco passa-se um tempo, tem um segundo filho. Qual o nome? Onã. Daqui a pouco passa e tem o terceiro. Qual o nome do terceiro? Selá ou Shilá. Aí, irmãos, ele chega, o primogênito ele prepara e toma uma mulher para se casar com o primogênito. O que ele faz? No momento de intimidade com a esposa, ele agia da mesma forma que o irmão com o segundo irmão. Ele não queria ter filho, ele não queria dar seguimento àquilo que todo homem precisa deixar sobre essa terra. Uma semente. É uma desonra ele fazer isso. Automaticamente Deus o mata. E o segundo assume. Quando o segundo assume, age da mesma forma como acabamos de ler. E o que ele fez? Deus também o mata. Agora o terceiro, ele ainda era de menor. Nós vamos dar continuidade aqui à leitura, para que venhamos entender. Isso há um nível de desonra muito grande quanto a isso. Para quem estudou na quinta-feira, veio no estudo, eu deixei isso bem explícito para vocês. Amém? Vamos lá. Versículo 11. Então Judá disse a Tamar, sua nora. Aquilo ali, pelo próprio caminho que ele estava, ele era para estar de quê? Por isso ele não conheceu o que era a nora. Ele estava tão visceral, com um desejo de ter um contato com a mulher, que ele fez o quê? Achou que era uma prostituta. E já veio, vem cá, deita-se comigo, eu vou te dar um filhote de cabrito. E o que ela falou assim? Não, mas que não tem cabrito aqui, o que eu tenho como garantia? Ato consumado, deixou o sinete, deixou o cordão, deixou o cajado e se deitou. A Bíblia diz aqui nas Escrituras que ela engravidou desse ato. Versículo 20. E Judá enviou a cria por meio de seu amigo Adulamita, ao perceber da mulher, deixando com garantia encontrá-la. Versículo 21. Ele perguntou às pessoas que encontravam perto onde estava. Onde está a prostituta que estava a entrada de Emanim? No entanto, eles responderam: não há nenhuma prostituta ali. Verso 22. Por isso, ele voltou para Judá e disse: não consegui encontrar. Além disso, as pessoas daquele lugar disseram: não há nenhuma prostituta aqui. Judá disse: está bem, que ela fique com os meus pertences, para que nós não sejamos envergonhados em público. E eu enviei a cria, mas você não conseguiu encontrá-la. Cerca de 3 meses depois, Judá foi avisado: Tamar, sua nora, agiu como uma prostituta. Além disso, ela está grávida como resultado da sua prostituição. Judá disse: levem-na para fora e queimem-na viva. Quando ela foi levada para fora, enviou essa mensagem ao seu sogro: estou grávida do homem a quem pertencem esses objetos. Declare, eu imploro a você, de quem são eles? O sinete, as cordas e o cajado. Então Judá reconheceu que lhe pertencia e disse: ela é mais justa do que eu, pois não permiti que ela se tornasse mulher do meu filho Shilá, e nunca mais dormiu com ela outra vez. Verso 27. Quando ela entrou em trabalho de parto, tornou-se evidente que teria gêmeos. Enquanto dava à luz, um deles estendeu a mão, e a parteira tirou a mão e o amarrou em um fio de escarlate nele, dizendo: este chegou primeiro.
A seguir, ele encolheu a mão e o seu irmão chegou. Então ela disse: como você conseguiu sair em primeiro lugar? Por isso ele foi chamado Peretz, que significa o que rompe. Então saiu seu irmão com um fio de escarlate na mão, ao qual recebeu o nome de Zerash, que significa escarlate. Amém? Irmãos, ao que nós precisamos nos atentar. Tudo que define nas escrituras que aponta para uma vestimenta e um animal, pode crer que existe algo profundo. Aqui foi o simples resultado daquilo que foi plantado com o seu irmão José. Mas como, pastor? Ele não percebeu as vestes que aquela mulher estava. E um animal também foi usado. Da mesma forma, mas em um contexto um pouco diferente. Porque pegaram as vestes de José, mataram o animal e mancharam. Irmãos, entenda. Quando Adão e Eva estavam nus, quando quebraram um princípio, eles precisaram de uma vestimenta, não precisaram? E o que foi feito? Um animal foi morto e a sua vergonha foi coberta. Quando o próprio Jacó e Esaú, o que aconteceu? Quando ele precisou se apresentar, ele precisava pegar um animal como caça e precisou, na realidade, ele pegou um animal do rebanho, matou, preparou um guisado para o pai e fez o quê? Colocou as vestes do irmão. Irmãos, isso é sério. Quando comece a conectar os fatores da Escritura, como isso é exato. Lembra de Jesus? O que fizeram com Jesus? O que fizeram com as vestes de Jesus? Lançaram sorte das vestes dele. Mas o sangue dele nos cobriu de uma vez por todas. Irmãos, agora o que acontece? Você precisa entender que uma veste espiritual já foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Por isso, de forma proposital, Jesus pega, sabe o quê? O pão, o cálice aponta para isso. Ele começou o quê? Esse é o pão, meu corpo, que é partido. Depois ele pega o quê? O cálice. Esse é o cálice da nova, para te dar uma veste espiritual. Agora olha só, não existe mais sacrifícios cometidos com animais. Cristo de uma vez por todas aboliu todos os níveis de pecado. Mas se você de forma proposital tem pecado e tem feito besteira, você tem crucificado Jesus novamente. E eu te pergunto, como é que está a sua veste espiritual? Consegue entender isso? Cada processo, cada detalhe, para cada situação em que isso tem apontado. Vamos lá? Todas as vezes que as Escrituras se referiam às vestes acompanhado de um animal, pode crer que tem algo profundo. Você consegue entender isso? Adão e Eva, quando pecam, eles perceberam que estavam o quê? E o que Adão e Eva fez? Oi? Folhas de figueira para tampar. Quando Deus vai visitar, o que eles disseram para Deus? Temi. Porque ele estava nu. Mas ele estava nu. Porque Deus ia percebeu que sobre eles havia uma cobertura da qual Deus não tinha preparado. Existem. Aí a gente vai entrar num fator teológico. Eu não quero que vocês simplesmente tomem isso como uma plena verdade. Mas dizem que o único resquício da forma como o corpo glorificado de Adão e Eva eram, os únicos resquícios do nosso corpo, sabe quais são? Aquilo que é feito de queratina em você. O que é feito de queratina em você? Cabelo. Você já parou para perceber que quando uma pessoa morre em estado de putrefação, as únicas coisas que permanecem são o quê? Gente, isso é sério. Isso é muito exato. Sabe por quê? A teologia sistemática que está sobre a nossa nação, a maioria delas vem de base romana, e isso é difícil. O religioso ele vai pirar quando essas questões de igreja se unir diretamente com Israel.
alguns adereços e algumas situações que nós fazemos aqui, já pode crer que nós somos criticados. Mas isso quer dizer, sabe o quê? Que nós temos uma veste diferenciada. Não é para nos movermos com orgulho. Porque muitos também constatam que José, por mais que estava sendo obediente, era como se ele pegasse a roupinha dele e ficava assim, ó, diante dos irmãos. Isso não é para você ser arrogante, ser altivo, prepotente. Você precisa ter a certeza daquilo que Deus te deu e dizer também, irmãos, se mova com a obediência que o papai também tem uma preparada para você. Não é aqueles irmãos que entram em conflito, porque na realidade, tipo assim, o irmão ganhou algo melhor. Já aconteceu isso, Luiz? Você, Lecão? Alguém que já sofreu essa experiência? Pô, comprou a melhor roupa para ele. Aí, como é que ele está? Mas nesse ato, você era obediente. Existem pessoas que acabam desejando o bem do seu irmão, do seu próximo, mas sendo que tem algo específico para você. Quer um algo da parte de Deus? Seja obediente. Assim como José. Irmãos, isso é sério. Agora pergunta para o teu irmão. Como é que estão as suas vestes? As suas vestes de adoração. No mundo espiritual será como você tem sido visto. Quando a Bíblia vai falar que a nossa justiça ela é semelhante a um trapo de imundícia. Nessa Bíblia aqui em específico, sendo judaica, ela vai dizer que a nossa justiça é como um pano de menstruação. O que acontece, gente? Naquela época não tinha absorvente, tá? Tem mulheres aqui, felizmente, não querendo expor, pegaram a época do paninho. Na realidade, são situações que as pessoas ficam constrangidas em dizer, mas é a realidade. Mas, irmãos, a nossa justiça é semelhante a um trapo de imundícia. Para que serve a sua justiça? Para que serve, desculpe falar, para que serve um molde de usar? Alguém reutiliza? Se você o reutilizar, você vai ficar com vergonha de dizer. Mas é impossível. Ou seja, existe algo preparado do trono para a sua vida. E nós precisamos nos mover de forma diferente. Aqui, cada detalhe do que isso mostra. Da mesma forma, as vestes de Jesus, da mesma forma, as vestes de Estevão, quando ele foi apedrejado, foi colocado diante de quem? Quem ficou guardando as vestes dele quando era menino? Paulo. Irmãos, tudo isso às vezes é para querer expor a sua vergonha. Aquilo que te define. Como Jacó ia conhecer que realmente José estava morto? Com aquilo que ele deu e definiu. Existem coisas que Deus, o Pai, liberou sobre a sua vida e você deixou que as pessoas ao redor se apoderassem. E você tem se movido e está no entendimento como se estivesse morto. A Bíblia diz que inicialmente Yeshua, e foi de forma proposital que Deus deu um pai para ele com o nome Yosef. Qual é o nome do pai de Yeshua? Porque Yeshua ben Yosef, Yeshua, o servo sofredor, mas em breve ele voltará com Yeshua ben Davi, porque foi um processo de sofrimento, mas vai chegar o momento da plena glória. Nós já estamos reconhecendo o reinado de Yeshua aqui, mas quando ele voltar, irmão, olha, entenda, o cetro de equidade, o cetro de justiça está sobre a sua mão. Somente quem está com as vestes preparadas, com um óleo sobre a sua cabeça, vai se mover como Esté. Como Esté se moveu? Com legitimidade entrou, com ousadia no Santo dos Santos. Se você estiver vestido de qualquer forma, porque essa grande festa precisa de todos com as roupas de gala. Olha só, tu consegue se apresentar no meio de uma audiência, juiz, toda a situação vestido de qualquer jeito?
Agora tu transiciona isso para o mundo espiritual. Se você está vestido de qualquer jeito, irmão, expondo algumas coisas desnecessárias, você não vai ser aceito no grande tribunal. E tu já vai ser destinado, sabe para onde? Para onde mesmo? Sheol não, pô. Sheol não. Existe uma antessala do Sheol. Todo mundo associa Sheol diretamente ao inferno. Ninguém estreou o inferno. Ninguém estreou o céu ainda não, irmão. Existe um limite que diferencia quem é filho e quem não é. Mas isso aí é algo para a gente conversar depois. E aí? Como é que estão as suas vestes? Sejam sinceros. Tem alguém que está vestido de qualquer forma? A grande festa de gala vai ser preparada. O próprio Jesus, ele conta uma analogia que uma grande festa foi feita. E tinha alguém lá que estava de qualquer forma e foi colocado para fora. Tu está achando que tu vai entrar nessa festa de qualquer jeito? Do jeito que você está? É veste de louvor, filho. É veste de adoração. É veste de santidade. Estudamos aqui na quinta-feira as vestes de um sumo sacerdote, de um sacerdote, não é? E coisas muito características. Todo homem que desejava ser um sacerdote havia um ritual. Havia a necessidade de pegar o óleo ungido e se ungia a orelha direita, o polegar direito e o dedão do pé direito. O sangue do cordeiro era colocado o quê? Nos mesmos lugares. Isso é sério. Lucas vai dizer, ele é detalhista, que ele entendia. Lembra do soldado mau? Mas ninguém ia se atentar que a orelha que Pedro cortou dele era o quê? Mas ele fazia parte da guarda de quem? Mas ele, pelo fato de ele trabalhar para um sacerdote, ele desejava também ter esse ofício. Por isso ele define que era a orelha direita que tinha sido cortada. Mas o que o Senhor fez? Filho, tu é raça eleita, tu é sacerdócio real. Você foi escolhido para isso. E todos nós precisamos nos mover como sacerdotes. Agora existe uma veste específica para todos se moverem como sacerdotes. Mas se você se move como um sacerdote, irmão, como um filho de Belial, já era. Agora, seja honesto consigo mesmo. Eu não vou usar nenhum sentido aqui emocional. Eu só quero perguntar, assim como nós lemos em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, no versículo 7, essa aliança. Quem quer beber desse vinho? Quem quer comer desse pão? Quem deseja fazer aliança com Jesus e colocar umas vestes de alegria, vestes de louvor? E quem talvez está vestido de trapo e precisa vir? Por favor, a gente não vai usar esse ritual de emoção não, irmão. As coisas têm que começar a ser um pouco mais, entendeu? Pensado. Eu confesso que quando eu tomei a atitude de vir à frente, eu pensei em tudo aquilo que eu era envolvido, tantas coisas que eu gostava. Mas aí depois, sabe o que aconteceu? Eu tive a certeza que eu escolhi a melhor parte. Que desejo de trocar suas vestes? As vestes do jeito que você está, tá bom? Para a festa vai ser comemorada? Não está não? E também tem gente que nem usa veste. Tem gente que quer ficar sem camisa. Não pode.